Baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. Well, it'll go la 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 la, kiss me. Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa O PACAF e a Comunidade. Ao meu lado aqui, né, já tinha anunciado já no programa das deficientes físicos, né? As Devipel. Eu sempre... As Devipel. Eu me enrolo para falar o nome, né? Convivo contigo, mas estou sempre me enrolando, né? ASD, as Devipel. Né? Palavra difícil, não né? Não é. Eu que sou enrolado mesmo. Não é. Mas... Diga, Valdir. Cara, hoje nós vamos fazer, o Carlinhos já tinha anunciado, nós vamos fazer uma avaliação sobre o resultado dessa eleição. E realmente temos novidade aí, temos coisas assim que é impressionante o que foi essa eleição. Gente que nunca concorreu a nada fazendo uma votação muito grande. Tu conhece? Eu vou começar pelo cara mais votado. Mais votado. Vamos ver se eu acho aqui de novo. Vamos aqui. Tenente Coronel Succo, do Republicano. Deputado? Não, esse é deputado federal? Estadual. Estadual. Já estou falando sobre o estadual aqui. Estadual, perfeito. Porque eu estava no federal, já passei para o estadual. Aqui está dizendo, parei, deixa eu ver aqui, certo aqui. Atualmente, deputado estadual. Atualmente ele é deputado estadual, tá? Mas concorreu a federal agora. Concorreu a federal... e fez 259,023. É o mais votado deputado federal do Republicano. Republicano. Tá? Republicano que só tinha o Gomes, que era deputado federal, né? Que é ligado muito à igreja, né? Para te ver o crescimento que teve os candidatos da igreja. Depois, em segundo lugar, vem o Marcelo Van Hatten, do Novo, com 256.913 votos, eleito pelo Novo. Novo que não tinha, acho, representação, né? Pelo menos no Rio Grande do Sul. Perfeito. Depois, Paulo Pimenta, se reelegendo... Uma figura conhecida do cenário da política. Pelo PT, 223.109 votos, reeleito. Depois a Fernanda do PSOL, que foi eleita deputada federal na eleição passada, e agora com 199.894, reeleita. Reeleita. Tá? Depois... Giovanni Cherim, né? Que a assessoria deles nos procurou. Perfeito. Qual foi a votação dele? A votação dele foi de 162 com .036 votos. Ele é do PL. Depois Maria do Rosário, que se reelegeu novamente. 151.050 do PT. Do PT. Está aqui. O Podemos elegeu um deputado. Maurício Marcon. Podemos. Com 140.634 votos. Eleito. Podemos representação, né? Boane Gaster, do PT, reeleito, 131.881 votos. Depois também do PT, Marcon,
reeleito por 129.352 votos. Depois vem o MDB, eleito Alceu Moreira, com 125.647. Vamos aqui agora, PSDB elegeu Lucas Redec, se reelegeu com 119 mil. PSDB. PSDB. É uma federação junto com Cidadania. Uhum. Tá? 119 com .069. E aí a Ana Ortiz, que deixa a Câmara Estadual, Assembleia Legislativa, vai para federal. Olha aí. Eleita com 119.039. Ela que teve na eleição passada para estadual, que ela vem se reelegendo, sim, sim, fez 90 e poucos mil. Agora ela aumentou, como federal, aumentou para 119 mil. Né? Perfeito. 119 mil. Perfeito. Eleita pela o Cidadania. Tem uma cadeira. Deputada federal. A deputada federal. E não elegeu nenhum deputado estadual, pelo que depois a gente vai verificar aqui. Pois é, eu acredito que não. Perdeu uma cadeira no estado. Sim, sim, sim. Mas elegeu no federal, que realmente Cidadania tinha olho em eleger deputado federal, até por causa do tempo, né? Aham, perfeito, perfeito. Tinha que ter uma cadeira eleita aqui. Tá? Pedro Vencilari, do PP, 114 mil, com .258. Uhum. Covatti Filho, do PP, 112, com 910 votos, reeleito. Aqui é Alfonso Ran, que vem se reelegendo sempre, né? 109 mil, que com .123 mil. Tá? Aqui, MDB também, aqui o Osmar Terra, 103 com 254 votos, reeleito. Carlos Gomes, do Republicano, é o segundo aqui que eu estou vendo aqui do Republicano, eleito com 102.363, reeleito. Depois vem o PDT com Pompeu de Matos, 100.113. Esses são os mais votados. E são figuras que estão há muito tempo no cenário da política. Reeleito ali, então, o Pompeu de Matos. Perfeito. Márcio Bianchini. MDB, 99.627 votos, reeleito. Depois vem Darley de Deus, o goleiro, né, do Grêmio, PSD, 97.824. Depois, reeleito pelo PT, Alexandre, eleito, quer dizer, é o novo, era prefeito de Rio Grande. Temos um da região sul aqui. Alexandre Lindemeyer, né? Lindemeyer. Cidade do Rio Grande. Perfeito. Aqui é a região sul aqui. Perfeito. Temos, olha aí. Não é só o Darley, como disse que era não é só o Daniel da Treziac. Né? Sim. Aqui da região. Ele é aqui da região, tá? Esse prefeito do Rio Grande. Aqui é a novidade, o Carlinho. Dayana Santos, acompanhei pela mídia. É negra. Isso. Tá? Eleita com 88.107. Expressiva a votação. Expressiva. Líder comunitária. Porto Alegre. Vamos ver aqui. Sanderson, 86.690. Sander é do esporte. É reeleito, né? Com 86.690. Sander, que é do PL. PL que está tendo uma grande bancada, né? Pois é, estou reparando aqui que está Marlon Santos, PL também, reeleito, 85.911. Marcelo Moraes, PL, 84 mil.
247. Depois, Heitor Schumer, PSB, 77.616. Daniel da TV, para te ver que caiu, né? Daniel da TV fez 77 mil e com 232. Estava perdendo, parece que para o Marquesan, mas quando começou a abrir as urnas de Pelotas, ele conseguiu a vaga. Né? O setor eleitoral forte Sim, dele, né? sim. Pelotas. Afonso Mota, PDT, reeleito 700 com ponto 307. Luiz Carlos Busato, União Brasil, 57.610. Denise Pessoal do PT, eleita 44.256 votos. Francine Bayer, 40.555 votos, eleita deputada federal. Ela era estadual. Uhum. Vamos ver se nós temos aqui os deputados. Aqui, ó. Vou dar aqui pelas federações aqui, ó. PT, PCdoB, PV e PSOL elegeram, aqui está 6 PT, 1 PCdoB, vamos ver aqui, mais 4 cadeiras, PL elegeu 4 cadeiras, o PSDB e Cidadania elegeu 2 e 1 na sobra, 2 do PSDB e 1 do Cidadania. MDB, 3 cadeiras, PP, 3 cadeiras, Republicano, 3 cadeiras, PDT, 2 cadeiras, a Rede e PSOL, que foram a federação, foi só Rede e PSOL. Eu estava ali confundindo ali. 1 cadeira, que foi do PSOL. O Novo, 1 cadeira, Podemos, 1 cadeira, PSB, 1 cadeira, PSD, 1 cadeira, União Brasil, 1 cadeira. Esses são os deputados federal. Perfeito, perfeito. Para ver que renovou muito. Bastante. Os deputados eleitos aqui, né? E o que tu achou a representatividade do Estado do Rio Grande do Sul aí? Do Estado do Rio Grande do Sul, na verdade, a renovação dos novos partidos. Uhum. Os partidos novos conseguiram botar cadeira. Né? E os tradicional perderam muitas cadeiras. Uhum. Perfeito. O PCdoB elegeu 1 deputada federal e parece que é 3 estadual. Uhum. 3 estadual do movimento comunitário. Perfeito. Isso foi a grande novidade. A composição. Primeiro, Valdir, eu queria dar uma boa tarde para o Isso, agora eu quero que tu faça uma avaliação disso. Para o nosso amigo telespectador, né? Tu chegou a 1000, né? Tu chegou a 1000 aqui na bancada, passando essas informações tão importantes, né? Para você acompanhar, a mídia aberta tem dado informações com frequência, mas a gente está sempre acompanhando, monitorando aí os acontecimentos dessa eleição, e a gente vem para cá. Quero mandar o meu boa tarde para você, amigo telespectador. Muito obrigado pela audiência do programa UPACAF, a comunidade, no comando de Valdir Duarte, todos os sábados, a partir das 13 horas até as 14 horas. E o prazer e a satisfação de estar de novo na bancada, tendo essa oportunidade, né? E a gente trouxe um trabalho bem interessante, exclusivo aqui para a UPACAF, o programa da UPACAF neste sábado, dia 8 de outubro, né? As eleições aí passaram tranquilamente, né? E a gente traz aqui, né, o UPACAF Eleições 2022, uma revista sobre o primeiro turno das eleições no Brasil. Como eu não tenho a memória que o Valdir tem, a gente anota, né, Valdir? Olha, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, concluiu a totalização de todos os votos às 10 horas e 27 minutos da terça-feira,
dia 4 de outubro de 2022. Olha que dados importantes. Do total de 156.554.000, com mais 11 eleitores aptos a votar, 123.682.372 compareceram às urnas, no equivalente aí a 79,5% a totalização. Votos válidos, olha só, incrível, né? 118.229 com 719 votos válidos. Abstenção, Valdir e amigo telespectador. Abstenções 32.770 com 982, né, abstenções. E os votos nulos, 3.487 com 874. Votos em branco, 1.964 com 779. No total, foram apurados 472.075 sessões eleitorais. Tem uma curiosidade, vice? Sim. Aqui tem uma curiosidade que eu fiz questão de trazer para cá. Curiosidades, a última urna a ser apurada foi em Coari, né, na Amazônia. Foi a última urna apurada no Brasil, nas votações, nas eleições do Brasil, foi em Coari, na Amazônia. Muito bem, Valdir, olha, segundo turno acontecerá dia 30 de outubro de 2022. Disputa ficará entre Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação Brasil da Esperança, e Jair Bolsonaro, da coligação Pelo Bem do Brasil. O Lula obteve 57 milhões com 57.259.504 votos, dando aí um percentual de 48,3% dos votos válidos. E o Bolsonaro, 51 milhões, 72.345, com um percentual de 43,20% dos votos válidos. Tá? E aí vai, daqui a pouco mais eu destrincho mais alguma coisa, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa debater. Trouxe algumas informações e trouxe até aqui o que rolou, o que rolou aí pelas redes sociais a respeito da eleição. Mas daqui a pouquinho, aí tu tiver mais algum adendo, mais alguma coisa? Não, eu acho que assim... A nível de Estado, o PT, eu acho que ficou com uma... Me ajuda aí, porque eu não tenho certeza disso aqui. O PT ficou com a maioria na bancada, é isso? Ficou. No Legislativo Gaúcho, né? Isso, ficou. Perfeito. Ficou, mas é a federação, na verdade, né? A federação entre PT, PCdoB e Partido Verde. Perfeitamente. Na verdade, elegeu 3 estadual do PCdoB, 3 estadual, e a questão que se fala muito é a questão do gênero. Perfeito. Pela primeira vez elegeu uma trans. É verdade. Uma trans. Foi eleita no Rio Grande do Sul. Uhum. Demonstrou que o Rio Grande do Sul não é tão preconceituoso assim. Não. E está de parabéns aí. É um processo de evolução, né? Ter eleito aí uma trans. E outra coisa que eu vejo, que eu analisei, Carlos, é a questão para a eleição para presidente da República. O partido do presidente elegeu bancada, senados, foi o que elegeu mais em todo o Brasil, senadores, deputados federais, foi o PL que elegeu, mais os apoiadores. Elegeu, fora do partido dele, mas do republicano, que deu uma sustentação também, elegeu aqui que ninguém esperava. Se apontava o Olívio Dutra ganhando a eleição. Verdade. Verdade. Se apontava o Olívio Dutra, as pesquisas apontavam o Olívio Dutra, segundo a Ana Amélia. E aí, com a desistência da comandante Nádia, a direita fechou totalmente no Mourão.
Os votos que eram do PP, que era fiel à Nádia, Perfeito. passou para o Mourão. Aí que ele consegue. Será que não houve um acordo? Porque no dia da eleição, um dia antes da Tudo eleição, indica, a né, comandante Valdir? Nádia desiste. Pois é. Será que já não viu que jogaram a toalha antes? Perfeito. Será que jogaram a toalha antes? Perfeito, perfeito. Ia garantir Perfeito. a eleição? Porque não apontava o Mourão ganhando a eleição. Não apontava. Sim, era Apontava Olívia e Ana Amélia. disparado ali, né? É isso mesmo. Mas com essa desistência da comandante Nádia, que estava bem, eu acho que a campanha dela estava bem. Tava. Eu mas vi muita gente que dizia que ia votar nela e acabou não votando. Sim. Foi a questão do voto útil Tu também. fala na transferência de votos, né? Mas quem imaginava que o Mourão ia se eleger a senador? É verdade. Não apontava. Isso aí demonstra o quê? Que as pesquisas erraram. Pelo menos para o Senado errou. Para a presidência da República, apontava o Lula, confirmou que o Lula estaria na frente. Sim. Isso acertou. Isso aí, bem claro, acertou que o Lula estaria na frente. E foi o que aconteceu. Estou trazendo aqui para o telespectador a diferença, né? Sim. De Eu queria votos, que tu falasse essa percentuais, diferença, Carlinhos. os percentuais, Valdir. Sim. Valdir, olha, nessa vibe, né, nessa continuidade do programa UPACAF e a comunidade, um grande abraço para você, amigo telespectador, muito obrigado por você estar com a gente, né? O programa UPACAF e a comunidade quer lembrar ao telespectador que na quarta-feira passada, dia 5 de outubro, foi comemorado os 34 anos da Constituição Cidadã, símbolo da democracia, Constituição Federal de 1988, dizem, né, aí entra aquela questão, Valdir, dizem que deu voz à sociedade brasileira, assim a gente gostaria que realmente as coisas acontecessem. Mas eu faço esse registro pela importância do fato, né, da Constituição Cidadã, né, então dia 5 de outubro aí foi comemorado os 34 anos da Constituição Cidadã, né, símbolo de democracia. Muito bem, Valdir, deixa eu ver se eu consigo, sim, temos destaques, mas eu já falo para ti, para o telespectador, esse percentual, temos destaque aí para o ministro Alexandre de Moraes, que elogiou aí participação do povo no pleito, né, ocorreu tudo tranquilo, poucos incidentes, né, e aí segundo o IPEC, 92% dos eleitores dizem estar decididos sobre o voto para presidente. Antes de nós entrar naquela questão, eu sei que tu vais querer dar uma pitácora em cima disso aqui. Segundo o IPEC, 92%, quase, só faltando 8% para fechar o 100%, dos eleitores dizem estar decidido sobre o voto para presidente. Eu acho que quando tu fez aquela percepção daquela jogada da comandante Nádia, exatamente, senadora. tu tá muito apto para falar sobre isso aqui, né? O que tu me diz a respeito, o que tu fala para o telespectador dentro dessa expectativa desse instituto respeitado, né? Sim. 92% dos eleitores dizem estar decidido. O que tu achas a respeito disso? Eu acho que não está decidido nada, cara. Sim. Dá exemplo aqui. Apontava Eduardo Leite na frente, nas pesquisas apontava lá com 40 e poucos % dos votos, 41, não me lembro bem o exato. Em segundo, o Lorenzoni. Ao contrário, o Lorenzoni distanciou na frente, a diferença é grande. Foi. A diferença é grande na eleição para governo do Estado. Quem estava na corrida era aquele do PT, né? E o Edgar Preto. Edgar Preto. Só perdeu a vaga no final, que o Eduardo ficou, não me lembro, pouca diferença. Exato. Pouca diferença conseguiu o Eduardo ir para o segundo turno. Agora, é uma eleição nova, mas tirar a diferença não vai ser fácil. Birinha, dá para te abrir para os dois aqui para nós a imagem? A diferença agora não, sim, muito obrigado, não é querido. fácil. A diferença não vai ser fácil, não.
Porque a distância que o Lorenzoni teve na frente do Eduardo, se a direita se unir toda, tá? Os deputados que foram eleitos, que foi a maioria da direita, né? Que elegeu. Tem a da esquerda. Aí vamos avaliar assim, o PT tem divergência com o PSDB? Isso. Te dá exemplo, um professor hoje, que é ligado ao PT, do CEPERGS, e foi maltratado porque o salário não avançou nada em relação ao salarial a eles. Pagou em dia. Tudo bem, pagou em dia o funcionário. É o direito, eu acho que isso aí o Eduardo fez bem. Mas não avançou nada em relação do salário dos professores. Uhum. Não avançou nada ao funcionário público também, em aumento de salário. Então, isso aí é uma... Como é que um cara que sempre teve no movimento pelo salário, e agora, qual é o campo que vai? Tem o campo da direita, que é o Lorenzoni. Tem o Eduardo Leite, que na campanha tu via que ele dizia assim, se eu governei para a direita, eu governei para a direita. Se eu governei para a esquerda, eu governei para a esquerda. Ou eu governei para todos. Uhum. Né? Isso foi que a gente viu na campanha. Então, eu acho, pode até não mudar o resultado da eleição para a presidência da República. Pode, sim, ganhar o Lula que aponta nas pesquisas. Tá? Pode ganhar. Mas que não vai ser fácil, é uma eleição nova. Sim, mas gostaria de te provocar no seguinte sentido, não é? Estava ali na cabeça com cabeça, me ajuda aí, do PT que tu falou agora. Edgar Preto e Eduardo Leite. Né? Bom, quando o Edgar Preto sai do páreo, sai da corrida, né? Fica fora do pleito, da possibilidade de competir no segundo turno, a ideia que fica, me ajuda, tu tem certeza que tem condições de me ajudar, e esse bate-papo esclarecedor para você também fazer as suas avaliações do que a gente está conversando. Quando fica esses dois candidatos, essas duas opções para o público eleitor do Rio Grande do Sul, o que tu me diz? Porque assim, o governo de Eduardo Leite é um governo extremamente claro, ele tem um foco. Eu acompanho desde o período que ele foi para os Estados Unidos, né? E a percepção que a gente tem na condição de cidadão. Aqui não estamos com a entidade A, B, C, D. Cidadão comum, que foi lá votar. Temos uma percepção que Eduardo Leite, o governo de Eduardo Leite, a gestão de Eduardo Leite, ela cai totalmente para a privatização. A privatização foi o que mais privatizou o Estado foi ele. É o foco do PSDB. Sim. Aí tu olha que opção tem o eleitor hoje na atual situação, conjuntura desse primeiro turno. Quer dizer, se não votar no Eduardo, vai ter que votar, claro, naturalmente que tem voto em branco, tem protesto, tem voto nulo, tem um monte de coisa. Abstenção. Mas acho que as pessoas vão votar, né? Enfim, mas no momento que sai a via da esquerda, sim. Olha, dá a entender que ficou tudo em casa. Sim. Como diz no ditado popular, está tudo tranquilo, está tudo dominado. Não é? Porque assim, um tem uma visão de privatização. O povo ainda não conseguiu visualizar, a sociedade não visualiza. Essa história do tal Estado mínimo, de vender o patrimônio que é da sociedade, não é dele. Sim. Não é dele, não é de ninguém deles. Não é do presidente, não é do governador, não é do vereador, é coisa pública. Sim. E a sociedade está aí, à mercê dessas duas alternativas. Sim. Ou seja, o Lorenzoni, né? Isso. Lorenzoni. Onix, né? Onix. Seria uma novidade, vamos dizer assim, da figura de governador, uma coisa, algo diferente. Para te ajudar. Agora o projeto, sim. Não sei, irmão. No projeto, nenhum dos dois
pode conquistar, hoje, se tu analisar, conquistar o voto do PT. Vão fechar os olhos, muitos vão fechar os olhos e vou ir nesse. Por quê? Porque a guerra a nível nacional vai ser Lula e Bolsonaro. Como é que eles vão votar no Nix aqui? Tá? Eu acho fantástico isso aí, porque é difícil. É difícil de tu fazer uma leitura. Tu analisar nesse sentido assim. É. E o outro lado, a questão da privatização. Tudo que não servia para a esquerda, o Eduardo fez. Perfeito. Privatizou a CE. Sim. Aí. Hoje a luz está caríssima como está. Sim, sim. Porque está com uma empresa privada. E Valdir, e convenhamos, né? A questão mercado, assim, eu só quero deixar bem claro para o público que a gente não está favorecendo a candidata, nós estamos fazendo uma análise. É uma análise. É uma análise do que vai acontecer. Que são as duas alternativas que sobraram. Sim, sim. Não é? Então, na verdade, a grande indignação é essa. Porque o cidadão comum, que nem nós aqui, estamos aqui na bancada num programa de uma entidade de representatividade de bairros, que peleia, a coisa não é brinquedo. Aliás, nós temos essa visão, não é? Nós temos essa visão, que todo poder que se estabelece, me ajuda aí, meu amigo, sim. Todo poder que se estabelece, se ele fizesse a sua gestão em conjunto com a ótica da comunidade, da população, as coisas seriam bem melhores. Né? É como eu disse para... Vou citar o nome dele, não? Para o nosso querido amigo Paulinho, do Cidadania, aqui em Pelotas, quando eu fiz a seguinte pergunta, meu querido amigo Valdir, mas tu votou a favor da taxa de iluminação? Ele foi muito categórico, né, com todo o respeito e a amizade que a gente tem pelo nosso amigo. Eu disse para ele assim, ele disse para mim assim: Carlinhos, se tivesse uma votação de novo, eu seria a favor da votação, a favor da taxa de iluminação pública. Sabe o que eu respondi na condição de cidadão para ele? Isso aqui vai para o ar. Isso aqui é um canal que são centenas de milhares de pessoas e a própria rede social também expande esse nosso programa. Então eu disse para ele assim: querido, o que acontece? R$7, eu disse para o vereador, R$7 no teu bolso não vai repercutir em nada. No cidadão ele compra um quilo de feijão. E diga-se de passagem, se mesmo, vamos dizer que esteja justo a cobrança de R$7, o Poder Legislativo não fiscaliza as irregularidades. Ou seja, o camarada paga a taxa e não recebe o serviço. Por quê? Porque a negligência, não existe a fiscalização. Amigo, então assim, é a mesma coisa. Sim. Então, qual é a nossa indignação? Estão vendendo patrimônio da sociedade, que eles se intitulam que é deles. Essa é a indignação. Vai lá, Valdir. Tá louco, velho. Aí tem... E outra coisa, um fato que acontece que a gente sabe. Todos os anos, todas as eleições para governo do estado, no Rio Grande do Sul, nunca deu reeleição. Quando apontava as pesquisas que Eduardo estava na frente... como aconteceu a eleição passada, o Turco estava na frente, né? E aí o Eduardo ultrapassou e ganhou a eleição, não teve segundo turno. Né? E dessa vez foi para o segundo turno. Então a situação hoje, que eu vejo assim, que pode acontecer, nós temos aí alguns dias, aí, amanhã que vai começar, amanhã não, começou nessa sexta-feira, a propaganda eleitoral. Dia 13. Os partidos ainda já estão costurando, tentando buscar o voto, porque teve muita gente que votou em outros. E outra coisa que aconteceu também, da comandante Nádia, e que aconteceu também, do eleitor já votar no voto útil. De votar já no Lorenzoni e votar no Eduardo. Foi o que aconteceu. Como aconteceu na presidência da República. A Simone eu achava a melhor candidata federal a governo. Tem informações aqui. A presidência da República. E aí eu vi o povo dizendo, a gente sabe que a gente conversa muito com o povo. Mas aí eu vou votar no fulano, e gostei muito dela, mas vou votar no fulano para não ter segundo turno. Para acabar agora.
Foi o voto útil que aconteceu. Que muitos deixaram de coisa. A Simone seria uma forte candidata para chegar no segundo turno. Tenho informações sobre ela aqui. Tá? E eu quero que tu passe essa informação. Sim. Meu querido Valdir, programa o PACAF e a comunidade, os destaques do primeiro turno aqui, um bate-bola entre Valdir, titular aqui do programa Valdir Dias Duarte, e Carlos Astísio Rodrigues, representante das DFPEL, do programa Espaços DFPEL. Olha, os dados do primeiro turno, Valdir e amigo telespectador, dados do primeiro turno das eleições 2022, com mandato de 8 anos, Senado Federal elege 27 senadores e senadoras. Câmara dos Deputados elegeu 513 deputados e deputadas. A Assembleia Legislativa contarão, olha só que loucura isso aqui, Valdir. A Assembleia Legislativa contarão aí com 1.035 deputados em todo o país, né? Região Sul, no Paraná, Ratinho Júnior, PSD, se reelegeu, né? Santa Catarina foi para o segundo turno entre PT e PL. No Rio Grande do Sul, tu acabou de falar, o Nix Lorenzoni, PL, e com 2 milhões, né? 382 mil, com mais 26 votos, mais de 37% dos votos válidos. E o Eduardo Leite, do PSDB, veja bem, PL e PSDB. O Eduardo com 1.702.815 votos, com um percentual de 26% dos votos válidos. Distrito Federal, olha a curiosidade, MDB, reelegeu aí Ibanez Rocha. Depois eu tenho aqui os destaques, que era isso que tu estava comentando, né? Segundo turno, destaque para Simone Tebet, senadora do MDB, que recebeu aí quase 5 milhões de votos, 4,16% dos votos válidos, ficando em terceiro lugar na corrida presidencial. Simone, isso aqui que eu queria passar para o telespectador, para ti, para o telespectador, Simone declarou apoio a Lula após almoço na casa de Marta Suplicy, que está sem partido, né, em São Paulo. Uma ala do MDB, isso aqui é para te fazer alguma resenha com o telespectador a respeito disso, eu tenho certeza que tens alguma opinião aqui. O MDB, como um todo, a sigla, como é que é? Para um pouquinho. Após almoço na casa da Suplicy, em São Paulo, uma ala do MDB diz, tá aqui, que posição de Tebet não reflete o alinhamento do MDB com um todo. A sigla liberou aí seus diretórios estaduais a apoiarem quem preferirem no segundo turno das eleições, Valdir Duarte. Eu acho engraçado, Carlos, que o MDB, ele, em vez dele crescer, ele está cada vez mais caindo. Sim. Vamos dar exemplo aqui, eleição para vereador, tá? Eleição passada. O MDB não elegeu ninguém. Perfeito. Não elegeu ninguém. Perfeito. Tá? Os partidos novos elegeram. Elegeram os vereadores. O MDB não elegeu ninguém. A nível nacional, já tinha deputados federais do país apoiando já direto o Lula, não apoiava a Simone. Aí, por isso que os partidos, muitas vezes, eu não concordo muito, porque tem lideranças para crescer e eles tentam podar. Ela influencia muito, sim, porque ela ia para o segundo turno, se não fosse a questão do voto útil, das pessoas dizer, vamos terminar no primeiro turno, vamos votar no coisa. Eu vi várias pessoas dizendo isso. Não votei na Simone, que era a melhor candidata. Perfeito. Né? Não votei na Simone para votar no Lula para terminar no primeiro turno. Perfeito. É palpável a se tua todos colocação, que me disseram isso votassem na Simone, a Simone estava no segundo turno. Ou poderia estar com Lula ou estaria com Bolsonaro. Bom, para tu ter uma ideia, que ela passa uma figura tarimbada, que é cresceu muito. Quem é que ficou no quarto? Foi o do PDT, não? É o Ciro Gomes. Ciro Gomes, veja bem. Então, ali está meio caracterizado, né? Sem a questão ideológica e tal, pela postura daquela mulher, e realmente isso que tu está dizendo é uma realidade. A postura dela perante o debate,
as propagandas eleitorais dela, né? E a presença feminina. Sim. Uma mulher bem posicionada. Duas mulheres, mas prevaleceu ela, né? Sim. Veja bem. E no debate ela realmente se superou. E isso aqui não é uma surpresa no jogo do poder. Não é uma surpresa. Mas, enfim, eu acho que fortalece aí a intenção, a pessoa dela, a figura dela, fortalece a intenção da esquerda, né? Sim, sim. Então aí a gente vê aí o que está acontecendo a nível nacional aí. A Simone acho que cresceu muito, é uma forte candidata para a próxima eleição. Sim. Depende qual partido ela vai, se ela vai se manter no MDB, com essa resistência do MDB chegar e dizer que ela não representa, ela representa, é a única força que tem o MDB. Se elegeu vários deputados graças ao desempenho dela. Perfeito. Graças ao desempenho dela. Foi na carona dela. Que elegeu. Esse, o Terra já estava direto com Lula, não apoiou a Simone. Você reelegeu ele. Mas a Simone foi, sim, a melhor candidata que foi apresentada para a terceira via. Só não chegou, por quê? Porque as pessoas, e eu dizia para muita gente, olha, não surpreende essa questão do voto útil, porque vocês vão deixar de votar naquele que você quer, para votar num desses dois para terminar o primeiro turno. Isso não aconteceu, não terminou no primeiro turno. As pesquisas diziam que o Lula ganhava com 51% nas pesquisas. Matava no primeiro turno. Aí o povo começou, porque a pesquisa, a Globo foi a que mais, todos os dias tinha uma pesquisa. Engraçado, né? A pesquisa tão rápido que tinha, uma do lado da outra. E apontava sempre o mesmo resultado. Aumentava um pouco os dados, né? Mantinha os mesmos dados e já no final já apontava lá já o Lula ganhando no primeiro turno. E não aconteceu. Não aconteceu. A diferença foi grande. Acertou no sentido que ficou na frente. Isso a pesquisa acertou. Perfeito. Agora, que poderia matar no primeiro turno, não matou. Então, aí que influenciou muito no voto, Carlos Aristides. As pessoas que estavam tendencioso a votar na Simone Tebet não votou. Votou no Lula para terminar no primeiro turno, que já apontava as pesquisas que ganharia para encerrar já, não ter a disputa. Então foi isso que aconteceu. Agora, o que mais cresceu foi ela. Foi uma frente que fez com Cidadania, com o PSDB. Agora, engraçado, Carlos Aristides, eu estava vendo uma reportagem que o governador lá de São Paulo, o Dória, declarou apoio a Bolsonaro, novamente, porque ele também tinha apoiado o Bolsonaro na eleição passada. Não é novidade, né? Não. Então, quer dizer, pensou se ele fosse o candidato à presidência da República, porque o Eduardo, que disputou e ele ganhou na prévia, acabou desistindo, ele estaria, já sem ele ser candidato, ele já estava defendendo. Então eu não entendo, sabe, Carlos? É complicado. A questão ideológica não está influenciando mais a questão ideológica. Já notou? Não. Eleição, não. Partidos que não existiam, elegeram. O PL nunca elegia deputado nenhum deputado. Não ganhava cadeira de vereador e prefeitura aqui no Rio Grande do Sul. Elegeu uma boa bancada. Cresceu. Entendeu? Figuras carimbadas que se reelegia, não se reelegeram. Foi passado para as cadeiras para esses novos candidatos. Então, quer dizer, outra coisa em São Paulo, a Joyce, blogueira, fez 1 milhão de votos na eleição passada, não se elegeu. Veja bem. Já tiver como é o fato que aconteceu, que eram bolsonaristas. Sabe como é que o Alexandre Frota, eu defino um fenômeno. O Alexandre Frota fez quase 500 mil, 400 e poucos mil. Não se reelegeu. Exatamente. Você foi para o PSDB até. Não se reelegeu. Eu acho que, fazendo uma lembrança aqui do pessoal do mundo do futebol, né? A gente gosta, né? Romário, né? Romário
confirmou, né? Sim. Romário confirmou. Tem algumas figuras, né? E quando tu faz essa leitura, tu me remete aqui a dizer o seguinte, eu falei, enquanto tu falavas, eu falei, eu considero a eleição é um fenômeno. Fala-se em analista político, são pessoas estudiosas, né? Sim. Não é nós, cidadão comum aqui do dia a dia, né? Que recebe a pancada. Que recebe a pancada. Tem uma piadinha que eu posso contar a piadinha? Pode. Então eu vou contar a piadinha. Desde que não seja o nome. Não, não. O que rola pelas mídias sociais, Facebook, né? E se tá, a gente tem que colocar. Pobre de direita, você vai se mijar de tanto rir. Pobre de direita é igual a cachorro de rico. Vive latindo para defender a mansão, mas só dorme do lado de fora. Aí eu coloco aqui a sabedoria e a criatividade. Isto aqui é a sabedoria e a criatividade do povo brasileiro. Pobre de direita é igual a cachorro de rico. Vive latindo para defender a mansão, mas só dorme do lado de fora. O cara nem sabe se ri ou chora, sabe disso? Então, a situação hoje, a população, e aí as pessoas não demonstram esse dado aí, mas a grande maioria da população, mas aí tem um auxílio isso, auxílio aquilo, mas o custo de vida aumentou muito. Tem muita gente passando fome, Carlinhos, nos bairros. Queridão, sabes que existe uma coisa do tipo assim, eu tenho observado isso aí. Quando tu estás conversando com duas pessoas, como nós estamos aqui, nós temos uma linha de pensamento, daqui a pouco se encontramos, podemos se desencontrar. Onde tem uma mesa redonda, tudo muda. Então, aí tu fica imaginando coisas do tipo assim, quando tu faz esse comentário, e muito, muito pertinente ao que a gente está conversando, sobre essa linha da miséria, essa coisa toda. Então, assim, nós vivemos num país, o telespectador já está meio acostumado comigo, já deve saber o que eu vou falar. Nós vivemos num país rico. Nós vivemos num país rico. O que ocorre? A questão do poder. A questão do poder. Ou seja, temos terra produtiva, temos vários aspectos positivos na economia, mas que o modelo que se estabelece com essa política que nós estamos decidindo agora no primeiro e no segundo turno, então diria, trocando em miúdos a minha fala, assim, para o povo, tanto dá com o pau no gato, ou o gato no pau, para o cidadão comum, que nem nós, da batalha do dia a dia, da sobrevivência, do saber se vai se levantar e vai conseguir para o trabalho, tá, gente? Então, assim, a questão não são figuras pragmáticas, de falar em Lula, falar em Bolsonaro. Comentei num programa, para quem me assiste no programa As Passas de Vipel, não acredites em Salvador da Pátria. Pode se estabelecer uma cabeça pensante de uma forma, de uma política que atenda às demandas da sociedade, mas o modelo não permite. O modelo não permite. O modelo não permite. O cara pode ter o poder do canetaço, mas aí existe uma coisa chamada câmaras dos deputados, senadores, legislativo, executivo e judiciário, nesse emaranhado todo aí, entendeu? Então, assim, modelo estabelecido, não quero tirar a perspectiva das pessoas, não quero tirar o sonho das pessoas, 5 minutinhos separando da reta final, mas preste atenção, não acredites em Salvador da Pátria, queridos, a gente vai ter que votar novamente, vamos votar sim, vamos lá, mas fique ligado no que a gente está dizendo, a questão do modelo, da forma que as coisas se estabelecem. As pessoas são eleitas pela sociedade, depois que vão para lá, meu amigo, esquecem da tua demanda, Valdir Duarte. Eu vou te dar um exemplo assim, Carlos Aristide. Fala, o PSDB está no poder há muito tempo, aqui no estado. Elegeu o Eduardo Leite para o governo do estado. Primeiro elegeu o Eduardo, foi uma carreira forte, né?
Se elegeu a prefeito. Projeção É, uma rápida. projeção rápida. Elegeu a prefeito. Fenômeno. Né? Que não. Elegeu a sua vice, que era a Paula Mascarenha, a prefeito, conseguiu reeleger ela. Né? Conseguiu reeleger. Concorreu ao governo do estado, se elegeu, governador do estado. Né? E elegeu 2 deputados, um federal e um estadual. Dessa vez ele conseguiu reeleger o Daniel da TV e o Viana não conseguiu. Perfeito. Demonstra o quê? Que alguma coisa está faltando. O PSDB é um partido forte. Não dá para tirar esse mérito deles. Sim. Cresceram muito. Perfeito. Tá? Perfeito. Agora, alguma falha está tendo. No mínimo tinha que reeleger ou eleger mais algum deputado que estava acompanhando o Eduardo, que não elegeu ninguém aqui. Não elegeu ninguém, Verdade. a não ser o Daniel da TV. Demonstra o quê? E caiu um pouquinho, né, a votação Sim. do Daniel. Perfeito. Né? Foi bem votado em Pelotas? Isso. Foi muito Isso. bem votado. Tinha pessoas que diziam assim, o Daniel vai fazer 100 mil votos, fez 77 mil votos. Perfeitamente. Uma campanha forte. A maioria aqui em Pelotas. Uma campanha forte. A maioria aqui em Pelotas. Então, eles têm que começar a avaliar, porque logo aí tem eleição novamente. Não terminou ainda, não terminou porque Perfeito. tem a eleição agora Segundo para turno. o segundo turno. Tudo pode acontecer, uma eleição nova, tudo pode acontecer. E vamos dar uma palhinha rapidinho, Sim. no finalzinho. Sim. Isso tudo que está acontecendo vai definir as figurinhas tarimbadas para as próximas eleições para prefeito dos municípios do Brasil. Sim. É isso aí. E aí você vê o que está acontecendo a nível nacional, né? A nível nacional, os partidos que estão se fortalecendo cada vez mais, já tinha sido maior bancada quando o presidente concorreu, e agora se confirmou, reelegendo muitos deputados e elegendo alguns deputados novos que seguiram a legenda dele. Então, é uma eleição nova, Lula desponta aí vão ver a tendência daqueles que votaram. As pessoas disseram assim, eu vou decidir no primeiro turno. Mas os votos que votaram nos outros candidatos foi que levou ao segundo turno. A ter segundo turno. Senão não tinha segundo turno. Agora é a conquista desses votos. É uma eleição diferente. Quem não gosta do A, não vai votar no A, vai votar no B. Perfeito. Aí então o A tem que tentar conquistar esse indeciso. Como o B também tem que fazer. Não vai ser fácil, vai ser uma eleição nova. Começou nessa sexta-feira a campanha na TV. E é um tiro curto. No final do mês vai rápido. Só para apimentar rapidinho, e nesse entreveiro, gauchada, nesse entreveiro rola cobras e lagartos, né, meu amigo Valdir? Eu não sei negociações quantos minutos temos faltando. Já está encerrando praticamente. Temos encerrando. Birinha, quantos minutos falta ainda, Birinha? 10 segundos. Então, para encerrar, nosso amigo Birinha, sábado que vem a gente retorna com mais um programa, mas eu acho que a gente falou tudo aí para tirar dúvida aí do eleitor, foi uma análise da eleição. Isso. E a gente vai ficando por aqui. Eu acho que vai ser proveitoso o que a gente conversou aqui, o Carlos Aristide. Para as pessoas avaliarem. Nós não somos cientista política, mas a gente tem opinião. Cidadão comum. A gente tem opinião. Perfeito, né? perfeito. E a gente tentou transmitir aí para o eleitor aí o que vai acontecer nessa eleição para o segundo turno. Te agradecer, Valdir, mais uma vez pela oportunidade e principalmente a você, amigo telespectador. Muito obrigado. Até uma próxima. E a gente fica por aqui, Birinha. Até sábado que vem, se Deus quiser. Baby, let's ride.